Gravando. Graças a paz a todos, estamos dando início, retomando aí o nosso Philadelphia Cast, né? Acabamos de nomear novamente aqui o nome do nosso programa. E hoje, sem muita delonga, já quero apresentar o nosso convidado aqui, o apóstolo Daniel, meu amigo. Seja bem-vindo, nosso apóstolo. E conversando ontem, né? Batendo um papo, aproveitando a visita do apóstolo à nossa igreja, nós discutimos algo que sempre me chama a atenção quando eu ouço o nome do apóstolo, que é sobre o impacto da santidade na vida de alguém. Porque eu lembro que eu era criança e eu já vi o Senhor. Eu já tinha uma ideia de quem era aquele jovem que tocava violão, que não tem que tem uma reputação boa e tal. E eu percebi que essa santidade ela é gradual, né? Ela tem um itinerário que culminou aí na sua vida ministerial. Glória a Deus. E o que eu tinha comentado com o senhor ontem sobre os impactos dessa santidade na vida ministerial, não só ministerial, como na vida mesmo, tá? Porque antes de o senhor ter um ministério, o senhor tem uma vida com Cristo. Sim. E eu comentei com o senhor ontem sobre a epístola de Paulo a Timóteo, né? O seu filho na fé, onde ali ele tece suas últimas palavras pastorais ao seu filho na fé. E diante de duas grandes testemunhas, ele diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Então eu já queria abrir o espaço para o senhor aí, o senhor tecer comentários acerca dos impactos da santidade na vida do cristão e a função desse evangelho na vida e por que devemos pregar esse evangelho. Glória a Deus. Primeiramente, graças a paz, shalom, shalom a todos. Que maravilha estar aqui, né? Sempre uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. E um dos primeiros pontos que eu preciso falar é justamente sobre essa linha do tempo que é observada, como você falou, né? A presença do Senhor Jesus, a presença de Deus para o seu reino, mas como que isso se reflete, né? Você testemunhando que eu observava desde pequeno a minha trajetória aqui. E eu nem sabia, nem imaginava quantas pessoas estavam me observando, né? Imagina quantas pessoas estão te observando hoje. Exatamente. Quantas pessoas estão te observando hoje. E tudo isso gera esse impacto para o reino de Deus, né? Nós vamos entender que nós somos chamados para o reino. E não tem como se chegar ao reino sem santificação. A santidade, ela se dá por uma vida de renúncia, por uma vida de sacrifícios, por uma vida de negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga, né? E para o jovem é muito difícil, porque ainda mais na era em que nós vivemos, os prazeres desse mundo, né? O chama, né, para o pecado, ele é cada vez mais evidente. Então isso tem atraído milhares de jovens que são inconsequentes em como estão sendo observados. Na verdade, são influenciadores, influenciados por uma mídia contaminada. E hoje você se dedicar ao ministério requer renúncia, requer sacrifício, né? É claro que todos nós pecamos, todos, né, fomos destituídos da glória de Deus, mas mediante a graça do Senhor Jesus, mediante o caráter de Cristo, nós somos regenerados. Para que esse impacto seja evidente, nós precisamos entender sempre o seguinte, Lucas. O Senhor, Ele é o nosso modelo de vida. O Senhor Jesus é o nosso modelo. Por isso que em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo fala assim: até que cheguemos à estatura de Cristo. Quando se fala estatura de Cristo, a medida de Cristo, desde o seu caráter, desde as suas renúncias, os seus sacrifícios, porque a cruz é a maior evidência do sacrifício de Cristo, mas Paulo também fala que ele foi tentado em tudo assim como nós, só que ele não pecou. E aqui está um grande ponto. Tem gente que pensa que ser tentado é pecado. Não, ser tentado não é pecado. Sofro tentações nessa área, sofro tentações naquela área, isso não é pecado. Mas a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o inimigo. Porém, deixar bem claro, né? Deixar bem claro, mas não permite que ninguém seja tentado a um ponto que não resista, que não suporte. Então, em nós está as evidências, as características de Cristo, que nos capacitam a renunciar o pecado e os prazeres do mundo, né? Curioso sobre isso, apóstolo, é que no livro de Jó, né, as pessoas pensam que aquele diálogo espiritual entre Deus e o diabo foi iniciado pelo diabo. E não. Deus virou para o diabo, tá vendo ali meu servo Jó? Como que mostrando, olha, pode ir lá, que ele vai ter o caráter aprovado. Então, apesar de Deus não nos tentar, né, ele também não impede
que a tentação nos ocorra, né? Porque nós estamos Exatamente. nesse ambiente aí de constante santificação. Olha para a gente ver na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Da mesma forma, Timóteo está, como você testemunhou, observando a vida de Paulo, que só palavras por palavras não fundamenta ninguém. É por isso que Paulo fala assim: a minha pregação não consiste em palavras de persuasão humana, ponto. Né? Mas a manifestação do poder de Deus. Nós vemos em uma era de muitas palavras de persuasão humana. Sim, nós vemos em uma era em que tem muita gente discursando bonito, mas vida com Deus é algo que é raro de se encontrar. É claro que nós não estamos aqui para julgar a vida do João, da Maria ou do José, mas a nossa vida, a nossa conduta. Nós precisamos nos achegar, Lucas, à glória de Deus. E o que a Bíblia fala que é a glória de Deus? Tem gente que confunde a glória de Deus com a sua reação, o cair, o pular, até mesmo o orar em línguas, né, e outros dons evidentes. Mas a glória de Deus não é isso. Ela pode até proporcionar algumas reações, cada um tem sua reação, e glória a Deus por isso. Mas a glória de Deus é um espelho. Que a palavra fala, contemplando como por um espelho a glória de Deus, somos transformados em cada nova medida, de glória em glória. Aí nós vamos lá para Isaías 6. Olha só os efeitos da glória de Deus na vida de uma pessoa. Primeira coisa, revela como a pessoa está. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele dá as características da visão. Mas qual é a reação dele? A primeira reação: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Primeiro impacto da glória de Deus, é um espelho que revela o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado na sua vida. Então, a glória de Deus, ela não se fundamenta em apenas discursos bonitos, mas em uma vida transformada. Por isso, de glória em glória somos transformados, né? Mas transformados em qual medida? Na medida de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, no caráter de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, Timóteo estava observando a vida de Paulo, muito mais do que o discurso de Paulo. E se o discurso de Paulo era valorizado por Timóteo, é porque, primeiro, a vida de Paulo, o passo a passo, a conduta e as renúncias de Paulo, fortificavam essa credibilidade, para que aí, então, as palavras dele dessem valor. Por isso que ele fala, não é palavra de persuasão humana, mas manifestação do poder. Onde eu manifesto o poder de Deus? Na pregação. Excelente. Quando há uma essência gerada onde ninguém vê, quando ninguém está assistindo. Você entende? Apóstolo, agora eu fiquei com a dúvida aí. O senhor comentou aqui que existe um estilo de vida que valida a pregação. Sim. E certa vez eu li que o exemplo, ele não é a melhor forma de influenciar alguém, ele é a única. É a única. É a única forma. E, assim, como que a minha conduta enquanto cristão valida a minha pregação? Muito boa pergunta. Primeiro, quando essa conduta, ela é fundamentada na renúncia. Renunciar a quê, apóstolo? Renunciar ao pecado, renunciar... Veja bem, eu atendi durante muito tempo, até adentrar em algo polêmico, né? Às vezes eu trabalhei com jovens muito tempo e atendi muitos jovens com problema de homossexualidade. Sim. Claro, tem gente que não vai... Beleza, eles identificavam e viam como um problema. Não vamos entrar nesse mérito. E por muito tempo eu fiquei pensando, como? Peraí, ele vai deixar de sentir vontade? Ele vai deixar de ser atraído? Cara, o evangelho é renúncia. E pecado é pecado em qualquer instância, independente da opção sexual, independente da história de vida, independente do sofrimento, das marcas. Todo ser humano é tentado em alguma área. Todo ser humano é tentado em alguma área. Então, peraí, quer dizer então que uma pessoa que tem tentações, né, na sexualidade, homossexualidade, essa pessoa nunca vai poder ser usada por Deus? Não é isso. Ela renuncia. Ainda que ela sinta essa tentação a vida inteira, como eu falei no início, a tentação não é pecado. A tentação é o ponto onde você precisa resistir e gerar um peso de glória. Aonde nós geramos um peso de glória? Quando renunciamos. Onde Cristo gera o peso de glória? Na sua vida renunciando o pecado, porque, como eu falei, em tudo ele foi tentado, e na cruz. Quem quiser vir após mim agora,
Negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? É negar minhas vontades. Então, tudo isso, como você perguntou, essa vida, essa conduta é gerada na renúncia de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Né? Como Paulo também fala, Paulo nos fundamenta em tudo isso, né? O bem que eu quero, porque eu sou convertido em Cristo, o bem que eu quero, né? Eu não consigo, às vezes, porque a carne, né, milita contra o Espírito constantemente. E o mal, ele acontece voluntariamente. O mal, ele, né, sem eu perceber, ele já fluiu. Uma natureza caída. Natureza caída. Agora, como resistir o pecado? Cara, morre. Morre. Thumbnail aí, viu? Né? Se quiser resistir ao pecado, tem que morrer. Morre, viu? Tem que morrer. Morrer é justamente não viver para as minhas vontades, abrir mão de todas as minhas vontades. Espera aí, é isso que eu quero? Não estou falando de uma vontade espiritual conduzida pelo Espírito. É isso que a minha vontade quer, a minha vontade natural quer, porque quando eu me converto a Cristo, eu estou abrindo mão do meu direito de escolher. Já fez a escolha. Eu fiz a escolha. Eu escolhi Cristo. Tem gente que fala assim, eu tenho um livre-arbítrio e escolho a hora que eu quero. Não, cara, ou você escolhe Deus ou você escolhe suas vontades. Não estou falando nem do diabo. Porque viver para mim é o que o diabo quer. É o suficiente para ele. É o suficiente. A tua maldade te basta. A tua maldade te basta, exatamente. O diabo não quer muito mérito, pelo contrário. Sabe onde é que o diabo tem mérito? Aonde ele é evidenciado? Quando o meu eu é evidenciado. O orgulho do homem é o alimento de Satanás. Aonde foi que o diabo tramou contra Adão? Quando alimentou o orgulho dele. Eles estavam nus, mas eles estavam nus há quanto tempo? Por que eles perceberam que estavam nus? Porque os olhos deixaram de ser voltados para o Senhor, digno de honra e glória, e voltou para si mesmo, as suas próprias vontades. É por isso que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é esse Cristo viver em mim? Não é só viver dentro de mim e falar assim, Jesus está aqui no meu coração. Não, é viver através de mim. Excelente, porque se a gente for adentrar essa linha de raciocínio, em muitos cenários, apóstolo, a gente até supervaloriza o nosso pecado porque a gente olha muito pra gente, como se Deus não tivesse a capacidade de perdoar eles. A gente deixa de fitar em Deus, deixa de observar a graça dele na nossa vida e observa muito o mal que existe em mim. Aí eu, com essa maldade, com esse mal, Deus não consegue me perdoar, porque eu sou muito pecador. Porque o olho está só aqui. E se a gente for observar só a gente, é muito ruim mesmo. É muito pecado, é muita maldade. Mas ao passo que a gente projeta, né, nossos sonhos em Deus, ali, a gente começa a observar, olhar para Deus, os nossos pecados passam a ser perdoados. Porque eles já foram, né? Sim, perdoados. Mas é porque o diabo ele gera nas pessoas uma mentalidade de autocondenação e autoacusação. Eu lembro uma vez, eu estava aqui e teve um pastor que veio ministrar, o pastor Jack Douglas. E ele falou algo que me marcou. O diabo nunca vai dizer assim, ei, faz isso, ou ei, você é isso, você é aquilo. O diabo vai usar a sua própria voz para dizer, eu sou isso, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou mentiroso, Ele vai sempre usar em primeira pessoa. Ele não quer que ele tenha a assinatura embaixo, não. Quando a assinatura do diabo é ego. Entendeu? A assinatura do diabo é o ego. Então, quando eu alimento o meu ego, a minha soberba, a minha vaidade, é tudo que o diabo quer. Você entende? Então, essa autoacusação, essa autocondenação, como é que é? Tem que tirar? O Instagram? É porque eu estou com a Bíblia aqui. A autocondenação é o ego. Então, vamos lá. Quando o diabo ele consegue convencer o homem que ele é indigno, o diabo afunda mais essa pessoa no pecado, e aí o que ele fala? Peraí, eu não posso cumprir o chamado, eu não posso ir para a igreja. Olha só, por que a pessoa não vem, a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, por que ela não volta a ir para a igreja? Por vergonha. Ela sabe que ela precisa estar na casa de Deus, só que ela tem vergonha, porque ela acredita que aquele ambiente é um ambiente só para crente, para santo, para pessoas que não pecam, mas pelo contrário, é um ambiente onde nós recebemos o fortalecimento em Deus para vencer o pecado. Então, Isaías fala, ai de mim, meu Deus, eu não mereço ver isso que eu estou vendo, peraí, eu sou um homem de lábios impuros. Para Deus o teu pecado não é um problema.
Tem uma frase, apóstolo, que fala que no fundo do poço a corda da graça não arrebenta. Olha só, uau, vou anotar essa. No fundo do poço, quando a gente está lá na lama, a corda da graça ainda nos puxa. Porque não somos. Uau, profundo. Deus vai nos resgatar. Com certeza. É a função dele. Com certeza. E ele não passa essa função para alguém. E Deus não deixa dívida. Isso é regra. Ele sempre cumpre aqui. Olha que interessante. O Salmo 103, no versículo 9, 10, ele fala assim: porque Deus ele não nos trata segundo os nossos pecados. Olha que profundo. Né? Quão distante é o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas culpas, as nossas transgressões. Porque ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra que somos pó. É por isso que a palavra fala: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam constantemente a cada nova manhã. Agora, essa consciência que a graça nos injeta, né, é que não tem a ver com o pecado que eu cometo. Tem a ver com a disposição à santidade, com a disposição a renunciar, com o desejo de vir através de mim, Jesus. Bom, a minha carne nunca vai converter, como eu estava falando anteriormente, né? As pessoas que sofrem com o pecado de mentira, as pessoas que sofrem com pecados sexuais, a carne sempre vai ter essa vontade, ela só vai, não existe solução, ela precisa deteriorar para poder se converter, né? Não converte, na verdade, morre, deteriora, deixa o Espírito evidenciar as vontades do Espírito Santo de Deus. Então, é uma luta constante, você vai ter que lutar contra isso a vida inteira, só que se torna mais leve, porque Jesus falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se torna mais leve quando eu verdadeiramente não vivo para mim, mas vivo para o Senhor. Entende? Então, nesse fato de Isaías, o Senhor, na hora que ele fala assim: meu empecilho, o meu obstáculo é o meu pecado, é os lábios impuros, é o ambiente em que eu vivo. O Senhor fala: isso aí não é problema para mim. Vem um anjo, toca os lábios dele e fala assim: pronto, problema resolvido. Depois disso, o que acontece? Um chamado. Depois disso, o Senhor fala: agora você está disposto a viver a minha vontade? Porque a minha vontade é que você vá, que você me represente. Quem eu enviarei? Quem há de ir por mim às nações? Quem há de ir por mim aos filhos perdidos da casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel? Você está disposto? Porque se a tua desculpa para não fazer a obra de Deus era o pecado, o fogo de Deus te purifica do pecado. Amém. Ele só quer agora que você fale assim: ó, eis-me aqui, Senhor, me envia, me envia. É essa disposição que muitas vezes conflita dentro da gente, né, pastor? Porque a gente pensa que essa disposição tem que partir genuinamente de nós, né? Mas o próprio Paulo aqui, ele fala para Timóteo orar na esperança de que Deus nos conduza ao arrependimento. Esse arrependimento, ele é uma graça de Deus. E Sim. O senhor estava comentando aí, eu me lembrei de um versículo, eu até pesquisei ele aqui rapidão, que Jesus explica que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí ele continua: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então a gente tem dois cenários, uma porta e um caminho. Porque a gente pensa que é uma linha de raciocínio criada por Paul Walsh aqui, que eu achei bastante interessante, que basta a gente reconhecer Cristo e opa, acabou. Não, ainda tem um caminho, só foi a porta. A gente entrou na porta, mas ainda tem um caminho a percorrer. E é esse caminho que eu gosto de chamar de santidade. Porque, assim, a gente pensa que a gente está só no caminho. Não está. Não, jamais. Esse caminho cabe eu e Jesus. É suficiente. É isso aí. E, nesse sentido, apóstolo, o que eu queria perguntar para o senhor era uma experiência mesmo de vida que levou o senhor a crer que o caminho estava sendo acompanhado, estava sendo vistoriado por Jesus. Bom, quando você passa por dores, a gente pode até trazer o texto do apóstolo Paulo aqui, e você percebe que as dores são fundamentais para o processo de santificação, né? Você pensa o seguinte: espera aí, o meu limite é esse. Aí Jesus fala assim: você acha que esse é o seu limite? Vou mostrar para você que não há limite quando eu estou com você. Olha o que Paulo fala aqui. Deixa eu ver qual versículo. Ele diz assim, ó:
Versículo 9, 2 Timóteo 4, 9. Procurai vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Peraí, a dor do abandono. Paulo, um grande homem de Deus, um cara que realizou inúmeros milagres. Milagres realizados até pelo suor, né? Infelizmente comercializaram isso, mas não era o propósito, né? Mas olha o poder de Deus se manifestando através da vida de Paulo. Poxa, abandonaram ele. Ei, líder, você está sendo abandonado? Glória a Deus, abandonaram Jesus também. Abandonaram Paulo. Pessoas que caminharam ali no ministério com ele, preocupa não, faz parte, são aquele ditado, né? Ossos do ofício. Na verdade, faz parte do meu processo, da minha caminhada de santificação. Algumas pessoas estarem comigo até certo ponto, de repente me abandonarem. Outros interpretarem mal a sua palavra. O que ele fala? Amaram mais o mundo secular e amou mais o mundo secular, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente, um outro indivíduo, foi para Galácia. E Tito para Dalmácia. Tem gente que vai te abandonar. Tem gente que vai seguir uma rota diferente, um destino diferente, né? Aí, ó, somente Lucas está comigo. Glória a Deus, tem aqueles que ficam com você durante todo o processo. Aí onde você perguntou, né? Poxa, você não está sozinho no processo de caminhada. Como que Cristo se materializa? Claro, pelo seu Espírito e também por pessoas. Amém. Por vários momentos, Jesus falou, né? Como ele diz, por exemplo, tive enfermo, né? Não foi me visitar, tive preso, né? Tive fome, não me deste de comer, quando não fizeste aos meus pequeninos. Então, Cristo está falando assim, eu me materializo por meio das pessoas que estão à sua volta. Eu trago essa regra, né? Deixada por Jesus, vou colocar assim, para esses outros indivíduos que muitas vezes estão conosco ali, ó, no decorrer da caminhada. Peraí, no meu dia de aflição, está do meu lado. Quando eu estou de pé, está do meu lado. Quando eu errei e caí, está do meu lado, inclusive para me alertar. Espera aí, cuidado com esse caminho, né? Então, Cristo se materializa também por meio de pessoas que estão conosco na caminhada de fé. Aí, olha que interessante. Ó, somente Lucas está comigo. Mas toma Marcos e traz contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Quem é Marcos? João Marcos. O evangelista? João Marcos, o evangelista. Ele é sobrinho de... ajuda de Jesus, de Barnabé. E ele foi pivô, olha só, ele foi o pivô da separação de Paulo e Barnabé. Isso está lá só vou dar a referência aqui, em Atos 15, 36. Então veja que tem aquelas pessoas também que às vezes geram intrigas no nosso meio, aquelas pessoas que vão talvez ser o pivô das más interpretações no teu ministério, no teu chamado, né? E mesmo assim, ele tendo sido o pivô da separação, no final do processo da vida de Paulo, ele fala assim, ó, traz para mim João Marcos também. Poxa, talvez deveria ser alguém, humanamente falando, nesse tempo que nós estamos vivendo. Não quero nem ver perto. Ele trouxe um prejuízo para o ministério. É uma grandeza de humildade, assim, a ser reconhecida por Paulo, né? Com certeza, com certeza. Traz ele para mim, porque ele vai ser útil no ministério. Tem um livro do John Bevere, A Isca de Satanás, que todo crente tem que ler esse livro, que ele fala sobre a ofensa. Cara, se tem uma coisa que paralisa mais a igreja, os ministros, é a ofensa, né? Os discípulos, ele até cita esse exemplo, os discípulos tinham visto inúmeros milagres, e esses discípulos que viram inúmeros milagres demonstraram uma certa dificuldade em perdoar a ofensa. Aí quando Jesus fala assim, né? Ai daqueles por quem vier o escândalo, né? Ele fala sobre o escândalo, só que ele não potencializa, porque no inglês é ofensa. E ele não potencializa o provocador de escândalo, mas o escandalizado. E ele fala que a isca de Satanás são os escandalizados, os ofendidos. Quando você consegue adquirir uma maturidade, como o próprio Cristo, como o próprio apóstolo Paulo, para saber separar as coisas, poxa, se a ofensa fosse um impedimento aqui no coração de Paulo, ele nunca teria chamado João Marcos para contribuir no ministério depois do que aconteceu. Mas nós precisamos gerar um povo, Lucas, sarado, um povo curado. Um povo que não se ofende por qualquer coisa. E ainda que doa em algum momento, o Espírito Santo é o bálsamo que me cura. Às vezes chega para mim assim, porque quanto mais você vai desenvolvendo o ministério, você vai crescendo na fé,
Às vezes chegam algumas pessoas e falam assim: ah, apóstolo, mas fulano está falando mal de você. Fulano está dizendo que você é isso, que você é aquilo. O Espírito Santo é quem nos defende, né? O que levou esse fulano a interpretar-me dessa forma? Será que foi um erro? Se foi um erro meu, o Espírito Santo me direciona para que eu conserte. Mas chega um tempo que, se você passar o teu ministério, a tua vida inteira tentando se justificar para todo mundo, você não vive, sabe? E você não cumpre o que Deus chamou para você cumprir. Excelente. Então, um ponto para essa caminhada de santidade, inclusive, é você não ceder à isca de Satanás e ser uma pessoa blindada contra os ofensores. Quantas vezes eu tive que apacentar pessoas que nos bastidores estavam me detonando, falando mal de mim, falando da minha pregação, e eu, sabendo disso, para a glória de Deus, graças a Deus eu consegui abraçar, não fui indiferente, porque a essência do indivíduo pode estar deformada, mas a minha precisa estar preservada no Senhor, para que inclusive eu possa direcionar essa pessoa ao caminho da santidade, ao caminho do bom caráter, da boa conduta, né? Aí você percebe que as dores da caminhada, Paulo está aqui, ó, sofreu naufrágio, sofreu açoites. Muitos. Aí você pensa, aí tem gente que fala assim: ah, o crente está passando por uma provação porque está em pecado. Poxa, não é isso não, meu irmão. Há alguns casos pode até ser consequência do pecado, mas, cara, tem a cruz, o evangelho é o evangelho de cruz. Você tem conta para pagar, né? Sim. Nós vivemos na dimensão dos céus, na dimensão do Espírito, mas você é humano e você não pode, tipo assim, pensar: poxa, Cristo está em mim, então agora eu não vou ter problema com ninguém. Cara, é inevitável. Faz parte das aflições que temos no mundo. E a cruz, apóstolo, é tão escandalosa que ela foi motivo para muitos judeus não crerem que Jesus Cristo era o Messias, porque era um instrumento de morte de bandido. Exatamente. Eu não vou crer que meu Messias foi morto igual um bandido. É muito escandaloso. É contraditório a ideologia, né, deles, do rei que viria julgar. Não tem lógica o meu Messias morrer igual um bandido. É escandaloso. Se a gente for tentar viver um evangelho linear ali, sem angústia, sem sofrimento, a gente não está entendendo o peso que é a cruz. Porque muitas vezes, apóstolo, a gente trata a cruz com muito carinho. Mas, na verdade, a cruz romantiza muito, né? Foi um palco de uma guerra onde morreu um inocente. Isso que é a cruz. Esse é o peso que a cruz carrega. E muitas vezes a gente, como eu, a gente tatua uma cruz, a gente veste roupas de cruz, a gente tem uma cruz em casa e a gente deixa de entender o símbolo que aquilo é. É uma morte. É igual o senhor explicou há pouco, né? Que se você quiser viver, tem que morrer. Esse é o teu instrumento de morte. É a cruz. E nessa linha, nesse entendimento... A gente tem tempo aí, Daniel? Pode falar, né? Nessa linha de evangelho, né, completo, um evangelho com cruz, eu crio um exemplo pessoal mesmo, na biografia do senhor, onde o senhor passou a entender que a cruz, ela tem um peso que Deus permitiu que o senhor conseguisse carregar. Qual foi o limite, assim, onde o senhor falou: eu estou aqui, realmente, não consigo mais carregar? Eu aprendi a não colocar esse limite, porque todas as vezes que eu coloquei o limite, Deus me proporcionou situações piores para provar que com Ele não há limite. Então, hoje eu sei que o Senhor, as lutas que eu passo hoje, são proporcionais às vitórias e conquistas também que Ele me deu. São pesadas. E eu não tinha estrutura, porque assim, esse limite, ele não existe, porque é como você malhar. Quanto mais você malha, né, no meio da prova, mais resistência você ganha. Então essa é a questão. Quando você fala assim: aqui é o meu limite para o que a minha prova me proporcionou, para a resistência que essa prova me deu. Trazendo para algo pessoal, por exemplo, uma das primeiras provas que eu passei foi quando eu tive que renunciar a uma proposta musical no secular, e eu estava passando uma necessidade financeira em casa muito grande. E aí foi uma proposta muito boa, muito chamativa, aonde a pessoa falou assim para mim: você está precisando de dinheiro, você está no meio dos maiores cantores hoje. E eu tenho a proposta. Eu tenho a proposta. Nossa, pastor, isso aí... O que eu tive que trazer à memória? Eu tive que trazer à memória o meu voto. Meu voto de separação, de santificação, porque no dia que Deus me ensinou
a tocar violão, que foi o Espírito Santo que me ensinou a tocar violão, que eu pedi para Deus me ensinar a compor, me aperfeiçoasse no canto. Eu falei, faz isso por mim, Deus, eu nunca vou tocar se não for para o Senhor, eu nunca vou cantar se não for para o Senhor. Amém. Então, naquele dia, o voto veio. Eu falei, e agora? Eu tô passando fome, quase. Tava passando fome porque tinha arroz ainda, né? Uhum. Pegava arroz esquentado de um dia para o outro e fritava ele para poder conservar. Mas naquele dia eu falei, Senhor, eu chorei, eu falei, Senhor, eu lembro que eu fiz um voto contigo, se o Senhor quiser me livrar, se o Senhor quiser me prosperar, é o Senhor. Mas se não quiser também, eu não vou negociar. Porque eu lembrava muito, sempre lembrei muito que a primeira pregação que minha mãe ministrou sobre mim foi de Ananias, Misael e Azarias. Se Deus quiser me livrar da fornalha, Ele livra. Se não quiser, eu vou permanecer fiel. Então foi difícil, renunciei ali. Depois disso, eu precisei renunciar uma outra proposta, também musical, mas foi uma proposta no gospel. Olha que interessante. Gravar pela Sony, teve ali o contrato aprovado, e naquele momento o Senhor falou para mim assim, se você quiser ser um cantor, como o Fernandinho, né, como o Thales, tal, que eram as evidências do momento, eu vou te abençoar, decide. Aí Deus falou assim para mim, no meu íntimo, eu tenho algo maior para você. E nisso, eu estava com o contrato aprovado para assinar, ia lançar a carreira musical na rádio da Sony, no aniversário da Sony, assim eles propuseram, né? E fala assim, Daniel, agora pronto, você vai crescer. Aí os empresários falaram assim, vamos ganhar muito dinheiro, Deus vai te abençoar muito e tal. Não é problema, tá? Mas o sonho da minha vida, quando aparentemente se realiza, o Senhor me pede como sacrifício. Nossa, Aí o Senhor fala assim para mim, filho, se você quiser seguir a carreira musical, como um cantor, palcos, shows, prosperidade, eu vou te abençoar. Eu tô nisso, eu vou te abençoar. Mas eu tenho algo maior para você. Sabe que é lá, R$2 ou uma caixa surpresa? Né? Padrão aí. Deus falou para mim, e aí, o que você tem agora? O contrato com a Sony, a carreira musical, os investidores, ou uma caixa surpresa? Aí Deus falou, tenho algo para você, que eu vou te mostrar no decorrer do tempo. E eu senti que eu queria o mais de Deus. Aí Deus falou assim para mim, apaga a tua fanpage. Eu tinha uma fanpage no Facebook, já estava com 4.000 pessoas já na fanpage. Apaga seus, tinha outdoor meu na rua, né, de evento, tira seu nome, apaga tudo, cancela os projetos, cancela o contrato e vai viver o que eu tenho para você, que ainda é uma surpresa. Eu liguei na época pro empresário e falei assim, meu irmão, Deus falou comigo, e o cara crente, homem de Deus e tal, Deus falou comigo que é para eu rejeitar a proposta. Ele, como é que é? Tudo pronto, contrato assinado. 200 O advogado que habita em cantores, mim tá encabulado aqui. né? Horas para redigir o contrato. Não, o problema não é nem isso. O problema foi, por exemplo, tinha uns 100 cantores que esse empresário estava lutando para ajudar os humildes e tal, a galera começando, e de 100 pessoas tentando ali, ele consegue um que o Maurício da Sony fala, vamos investir no menino, vamos assinar um contrato e tal. E esse único que vinga, que o cara investiu ali, tirou de onde não tinha o dinheiro para poder fazer uma música aqui, para poder produzir uma outra música ali e tal, agora desiste. E eu tinha um contrato de 5 anos com ele, só que era um contrato que era para, tipo assim, eu não posso ter outro empresário, mas não tinha cláusula de desistência. Era personalidade. Quando eu falei isso, ele ficou desesperado, e eu também, eu fiquei muito sentido, eu falei, meu Deus, o sacrifício deles, fazendo de tudo, mas o Senhor pediu, aquela questão, você tem que obedecer ao Senhor. Antes obedeça ao Senhor, depois aos homens, né? Foi o que Pedro falou. Então, foi muito difícil para mim, porque primeiro foi muito óbvio que eu rejeitar a proposta para cantar no secular e tocar no secular. Tava bem fácil, né? Mas depois, quando o Senhor me leva a renunciar a algo, aí ele até falou assim, mas como não é Deus, Daniel, não tem como ser Deus, você vai ganhar almas para Jesus, teus CDs vão chegar, tua música vai chegar em vários lugares, não tem como, você tá louco. Eu falei, Deus me pediu e eu não tenho dúvida que foi Ele. E aí eles ficaram desesperados, mas ficaram magoados, imagino, com razão, humanamente falando, mas eu fiz minha escolha. Hoje Deus me colocou à frente de uma igreja, de pessoas, bastidores, sabe? O que Deus tem, o principal de Deus não é a evidência, porque
o meu principal chamado de a caixa de surpresa são as pessoas que, pela graça de Deus, eu tenho gerado na fé. Alguns Deus vai promover, talvez a serem influenciadores de nome, alguns serão reformadores, alguns serão talvez políticos que façam diferença. Um ambiente de apacentamento que o senhor não teria se estivesse cantando, né? Exatamente. Hoje Deus tem me cobrado, me chamado para o ministério da adoração. Isso não quer dizer que é para o sucesso, para a fama, para cartazes. Não me importo com isso. Deus me tratou nisso há muito tempo, sabe? Mas eu sei que há um chamado, quando eu fui comissionado do apostolado, inclusive, meu pai espiritual falou assim, eu te comissiono como apóstolo da adoração. Glória a Deus. Existe algo que eu preciso fazer por meio de tudo isso que o Senhor gerou em mim. Mas não tem a ver com a evidência humana. Tem a ver com a evidência nos céus. Tem a ver com o que é gerado no altar, as composições que talvez outros vão gravar, que talvez outros vão cantar, que vão se espalhar aí pelas igrejas, que vão se tornar cantos congregacionais. É isso. Eu vejo dessa forma. Né? Isso é o maior. Porque tem muita gente, eu deixo uma dica para você que está assistindo. Tem muita gente que está encantado com o sonho de milhões de views na internet, sabe? Aí você percebe que muitas pessoas que tiveram milhões de views na internet, que alcançaram sucesso, fama e tal, hoje são pastores de igreja. Sim. Porque uma coisa é aquela questão que Jesus falou. Quando você recebe um reconhecimento humano, esse é o seu galardão. Não está dizendo que é pecado. Está dizendo que essa é a sua recompensa. Os homens me reconheceram. Agora, quando você faz algo para Deus, verdadeiramente nos bastidores, você fala assim, os homens, você não recebeu o galardão terreno, você vai receber o galardão celestial. Cara, aonde que eu vou trocar o galardão celestial pelo galardão terreno? Jamais. Você entende? Então, nessa caminhada foi difícil. É claro que foi difícil a renúncia de questões de namoro, né? Eu me santifiquei, casei virgem, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, me separei. Mas foi muito tentado. Época de escola, meu Deus, estudando à noite. Eu estudava aqui em Guaraí, lá no Orquelina Torres, né? Cara, e as tentações pesadas. Só que, independente disso, quando você decide, o Senhor te fortalece para manter a sua decisão, a sua convicção. É Ele que nos fortalece. Tem que doer, tem que ser difícil. Porque, como você leu, o caminho fácil, o caminho espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Estreito, né? Estreita é a porta. Difícil, estreito o caminho que te leva para a vida eterna. Tem que doer. Então, você quer viver um caminho de santidade, você acostuma com a dor. Porque no dia confortável de Davi, ele pecou. Enquanto ele estava na batalha, enquanto ele estava sendo perseguido, ele se manteve firme. Mas no dia que ele... Olha, a Bíblia fala assim, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu mandar o exército, os seus soldados, e ficou no palácio. Conforto. Ambientes confortáveis tendem a potencializar a sua tentação, né? A maior tentação e o pecado que é latente em mim. Enquanto eu estou ali, machucando, massacrando a minha carne, peraí, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que fazer um jejum. Por isso que não tem como você ter uma vida de santidade se você não tem uma vida de jejum, de oração, palavra e cumprir o ID do Senhor, né? Não tem como, porque é o combustível para que você trilhe esse caminho de santidade sem titubear, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É você estar ocupado. Eu preciso estar ocupado com as coisas de Deus para não sobrar espaço para o pecado, né? Dois paralelos que eu faço nisso para concluir essa fala: José e Davi, dois governantes extraordinários. Por que parece que a história de José para ele chegar, parece não, né? A história de José para ele chegar ao governo foi tão mais difícil do que Davi, em termos da linha do tempo. Porque José teve que passar por muitos anos sofrendo, depois de jovem adulto, para poder alcançar o governo. Davi ainda menino, recebeu a unção, foi capacitado, matou o gigante, foi constituído, mas assim, claro que no decorrer dessa caminhada tem os desconfortos, é necessário, mas foi reconhecido. Porque José era um menino mimado, cara.
José era o preferidinho do papai. Era o Gerald do Whindersson Nunes aí. Né? O Gerald. Era o Gerald lá. Então, o Gerald e José ganhavam os melhores presentes. Era um ambiente... A melhor túnica. Melhor túnica, né? Melhor anel. Era um ambiente confortável, Lucas. Um ambiente confortável tende a gerar homens fracos. Entende? Davi foi rejeitado desde o início. Vai lá cuidar das ovelhas. Né? Não tinha essa. José era tão mimado que era o leve trás, o fifi da família. Sim. Pai, os meninos falaram que ia trabalhar, não, estão lá no rio banhando. Tinha tempo para fofocar. Tinha tempo para fofocar, né? Mimado. Aquele ambiente não formaria um grande líder. Formaria um máximo influenciador digital que só tem discurso. Mas Davi não, foi criado no desconforto, na luta ali. Então vem a Constituição. O modus operandi de Deus é esse, Lucas. Desconforto, humilhação. Se você for meditar, depois medita em Deuteronômio 8. Você vai ver o modus operandi de Deus com o povo de Israel. Ele fala assim, ó, eu humilhei vocês. Forte. Eu humilhei vocês no deserto para que vocês se tornassem humildes. O que precede a honra? O que precede a honra? A humildade. Humildade. Né? O que precede a queda? A soberba. As áreas em que você tem obtido sucesso, Lucas, que Deus tem te honrado, é porque você foi humilde. As áreas da tua vida que você tem fracassado, que talvez tenha sido humilhado, é porque você foi soberbo. Isso é uma luta contínua. Onde o Senhor tem me honrado hoje, os céus reconheceram que houve humildade. Onde o Senhor tem me feito padecer e passar por algumas lutas e humilhações, é onde eu fui soberbo e arrogante. É um fato, né? Agora, qual que é o modo operacional de Deus para transformar um indivíduo em alguém digno de receber uma honra da parte de Deus? É o açoite, é a humilhação. Então Deus falou assim, eu humilhei vocês no deserto, eu humilhei vocês no deserto, deixei vocês passarem necessidade e vos alimentei com maná, com pão diário, não é com fartura, é com o necessário, para torná-los humildes. E essa humildade gerou a honra. Agora eu estou abençoando vocês, eu estou prosperando vocês, eu estou dando tudo, mas cuidado, porque se vocês se ensoberbecerem, vocês voltam para a zona da humilhação. É aquela máxima extremamente famosa, né? Que a soberba precede a queda. Exatamente. A soberba precede a queda. Esse é uma lei que rege o mundo espiritual, o mundo natural. Não precisa nem ser crente para isso, Lucas. As pessoas que próprio Deus honra, às vezes a pessoa nem conhece a Deus verdadeiramente, mas Deus coloca pessoas em lugar de honra na sociedade, pessoas que são humildes. Sim. É uma lei, igual a lei da semeadura. Independente se eu sou crente ou não, eu semeio. Vai funcionar. Vai funcionar. É uma lei. É uma lei. Então, o que eu faço então para não viver esse ciclo que Israel viveu? Vamos colocar que não está fugindo do assunto, né? Estamos no caminho da santificação aqui. Uhum. Se humilhe diante de Deus. No dia da tua honra, você é advogado, né? Sou advogado. Beleza. Você teve o dia da tua honra, o dia da tua colação. Você pegou ali e falou assim, Senhor, toda honra e toda glória a Ti. Não é mérito meu. Porque hoje o discurso coach é muito assim, meu, ego, mérito, você é empoderado, claro, desde que eu seja empoderado pelo Espírito Santo de Deus e a glória seja dele para sempre, não tem problema. Agora, quando isso alimenta meu ego, quem está assinando embaixo é o diabo, né? Então, eu preciso entender o seguinte. Pode arrumar aí, Daniel. Pode arrumar aí. Deu certo aí? Tá no jeito? Então, eu tenho que entender o seguinte. Para que Deus não tenha que me submeter à humilhação, eu preciso me humilhar voluntariamente. Senhor, toda a glória é tua. Peraí, o cara agora era um menino esses dias, agora é um apóstolo. Cara, a glória é do Senhor. Eu continuo sendo diácono. Eu falo pro pessoal lá, né? Nossa hierarquia, ela parte de aspirantes, né? Que são aqueles que estão sendo treinados, preparados. Aí eles vão ser ao diaconato. Diáconos se tornam cooperadores, cooperadores sacerdotes dos 5 ministérios, né? Então, eu falo para eles, você é um apóstolo, vou colocar no meu caso, um apóstolo. A essência do aspirante permanece em mim, porque eu continuo aspirando o que Deus tem para mim, né? Eu continuo aprendendo. A essência do diácono, eu continuo sendo diácono da casa de Deus, porque eu preciso continuar zelando pela casa de Deus. É claro que hoje já não me sobra tempo como apóstolo para poder fazer o que eu fazia enquanto eu era diácono, mas
a essência do diaconato precisa permanecer em mim. O caráter do diácono precisa permanecer em mim. Beleza, me tornei um cooperador na casa de Deus, né? Maravilha. Hierarquicamente você subiu de nível. Claro que subir de nível tem, tipo assim, você serve com uma proporção maior. Porque no reino de Deus o maior é o que mais serve. Subiu de nível, beleza, você vai agora adentrar em posições mais espirituais ali, tudo mais, bacana. Já não é mais estrutura, mas você continua com a essência. E eu continuo com a essência de um cooperador. A essência de um pastor. Como o apóstolo Jurandir falou aqui ontem. Continuo lavando banheiro. Estou aqui para servir ao reino. Você entendeu? Porque quem é o nosso patrão? É o Senhor. Somos servos do Senhor. E os critérios de Deus são minuciosos. E os dons que ele nos entregou, ele vai cobrar, né? Todos. Cadê teu dom? O que tu fez com ele? Eu te dei. Exatamente. E na mesma medida do que a gente comentou de que a soberba precede a queda, existe outra lei espiritual que a gratidão precede a multiplicação. Porque todas as vezes que a gente se vê diante de um sinal de multiplicação, você observa que Jesus dava graça. Ele não multiplicava antes de agradecer. Pai, graça. Ele ensina os apóstolos, né? Como que vocês vão multiplicar? Pega o pão, graças te dou. E o que eu observei nesse processo da santificação, apóstolo, é que a gente muitas vezes esquece de agradecer no caminho também. E existe extremo apoio e companhia de Jesus. E a gente pensa que por mais que o caminho seja estreito, ainda tem espaço para gratidão e para multiplicação. Porque assim, a gente sabe que o evangelho de Cristo, ele pode ser projetado para todas as esferas da nossa vida. Então, se Deus quiser nos abençoar por meio do evangelho, Ele vai nos abençoar. E a chave que Ele nos entrega é a gratidão. Quer crescer, quer multiplicar? Agradece o pouco que eu te dei. É isso. Glória a Deus, cara. Eu vejo assim que esse caminho, como você falou no início, é um caminho. Tem gente que, assim, eu não gosto daquela defesa de que uma vez salvo para sempre. Não, eu acredito assim. Não vou entrar no mérito de perder salvação ou não. Conversei com várias pessoas e na época que defendem isso, e eles falam assim, mas tipo assim, o cara que se desviou é porque nunca foi salvo. Tá. Mas veja bem, quando o Senhor Jesus, nesse exemplo que você deu dos servos, que ele multiplica, que ele divide os talentos ali, para um ele dá 1 talento, para o outro ele dá 2, para o outro ele dá 5, né? E ele fala que cada talento é dado mediante a capacidade que cada um tem de administrar esses talentos. Sim. Então não é quantitativo, é uma questão de eu ter capacidade para administrar isso. O de 5 foi lá, ele já tinha 5, ele já sabia o modo de multiplicar, beleza. O de 2 fez a mesma coisa, multiplicou, soube imitar quem estava à frente. O de 1 foi, enfim, soberbo talvez, ou não posso dizer agora, tem várias coisas que a gente poderia atribuir, enterrou o talento. Mas não é esse o mérito, onde eu quero chegar. Eu quero chegar ao seguinte, todos eram servos. Eu vejo da seguinte forma, antes de você ser servo, você é salvo. Excelente. Entendeu? A salvação não era o plano inicial de Deus. A salvação não é o plano principal de Deus. Se tornou por causa do pecado. O plano principal de Deus sempre foi reino. Ele criou o homem para dominar a terra e para reinar segundo os princípios do reino dele. Beleza, o homem pecou, se traz então agora um plano de salvação, né, para voltar ao plano principal, que é do reino. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre os servos do reino. Então, se eu voltei a ser um servo, se eu sou um servo do reino, eu já sou salvo. Qual que é o fim daquele servo que enterrou o talento? Ele pega os que multiplicaram e fala assim, vocês são dignos de estar comigo no meu reino. Venham para os meus aposentos. E o servo que enterrou o talento foi para onde? Para o inferno, cara. Não tem meio termo, né, apóstolo? Não tem meio termo. Então ele já era salvo, sim. Ele já era salvo e já estava servindo. A salvação é de graça, mano. O reino não. Forte. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas depois que você acessa o caminho da salvação, você tem que trabalhar pelo reino, mano. Você tem que trabalhar para fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. É a evidência da salvação. E nos céus existem, sim, pessoas que... existe a honra é dada proporcional. Por isso que ele fala que maior será o galardão deste. Né? Se maior é o galardão desse, então existe eu posso dizer, né? uma porção
relacionada ao trabalho de cada um. Né? Quem mais fez, mais honrado é. Então nós precisamos entender que nessa caminhada é Cristo em nós a esperança da glória. Amém. Amém. Já estamos chegando ao fim aqui, o Daniel já mandou mensagem aqui. Queria as considerações finais do senhor para a gente encerrar. Vamos voltar aqui para o Timóteo, para finalizar. Ele diz assim: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Eu não preciso trazer um discurso próprio, porque o discurso coerente já está aqui, é a palavra de Deus. Eu não preciso trazer uma ideologia própria, não preciso criar coisas novas, porque tudo já foi deixado por Ele. O conselho que eu dou para você, que falou assim, te observo desde o início, né, e tal, e para todos que estão nos assistindo, pregue a palavra. Não precisa criar discursos, criar novidades, cara. A palavra do Senhor é nova, constantemente. Prega o que está aqui, pregando o que está aqui, vivendo o que está aqui. Você pode ter certeza que você vai estar trilhando muito bem o caminho da santificação. Excelente. Então, aos nossos ouvintes aí, os nossos irmãos em Cristo, estamos Amém. chegando ao fim do nosso retorno aí ao podcast. Mantenham-se por aqui, estaremos fazendo nosso programa semanal e já queria agradecer a participação do senhor. Obrigadão. Muito obrigado, senhor irmão na fé. Prazer. O senhor é um grande líder que nos inspira muito, tá? Muito obrigado. E até mais, pessoal. Deus abençoe. Vamos nessa.